Beleza, então? Gente, ó, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tô bastante nervoso, vocês vão saber por quê, tá joia? Ó, começando mais um Manchinha Cast. Show, ó, você que já tá vendo aí, já se inscreve, tá bom? Deixa seu like pra você estar sempre recebendo todas as notificações de tudo que a gente fizer aqui, vários entrevistados e sempre falando de empreendedorismo, tá? Não gaguejei, tá vendo só? Empreendedorismo, trazendo aqui para vocês muita história bacana, tá? Muita dica bacana para você que curte aí esse mundo do empreendedorismo, tá joia? E hoje com um agradecimento especial aqui, tá? Aos nossos patrocinadores, tá? Já temos 2 patrocinadores. Tá? Já temos 2 patrocinadores, beleza? Os ovos Manchinhas, os melhores, maiores ovos de 3 Rios, tá? Top demais, quem não conhece, então, @ovos Manchinhas, beleza? E também, produção tá fazendo gesto ali, eu não tô entendendo. Fala pra mim, produção, pode falar. Eu acho que são. E também Maitê Dari, fotografia, tá? Ela que registra todos os momentos aí da minha família, tá? Desde o menininho lá, que já tá com 9 anos, agora da minha pequena também, da nossa família, tá? Então, Maitê Dari, fotografia, @Maitê Dari, fotografia. Show? Então, segue aí e vamos que vamos. Gente, ó, presta atenção, não perca nada, porque ela está aqui. Cara, alguém me belisca aí, eu tô sonhando, tô tremendo, mas vamos que vamos, hein? Carol Santos, gente, Carol Santos, há 20 anos, presta atenção, há 20 anos atuando na área da beleza, mentora, palestrante e empresária hairstylist. É isso mesmo? Ou hairstylist? Hairstylist. Falei certo, tá? Formada pela Academia Hair School International, Master em Gestão Estratégica de Negócios, Mindset Milionário, IBC, Prêmio Tesoura de Ouro de 2019 e 2024, Prêmio Internacional como Educadora de 2022 e 2024, mais de 3 mil alunas formadas pelo Brasil. Ela, Carol Santos, corta para ela aqui. Oi, gente, tudo bem? Obrigada. É uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, já vou começar falando uma coisa para vocês, tá? Ele me inspira. Que isso? É verdade, ele me inspira. Ele falou pra mim, cara, eu queria uma rádio, não conseguia entrar numa rádio, eu fiz uma rádio. Queria um podcast, não consegui, eu criei meu podcast. Então, cara, tu me inspira. Eu gosto de pessoas que fazem acontecer. Eu tô aqui, assim, me sentindo honrada. Já aprendi, tá? E aprende aí também. Quando você quiser fazer algo, não tiver as melhores condições, crie as suas melhores condições. Muito obrigada pelo convite. Amém. Carol, então vamos lá, vamos conversar de tudo aqui. Tá bora. A gente quer saber um pouco aí da sua história, tá? Porque a ideia aqui, como a gente estava conversando nos bastidores, para você que tá aí do outro lado, sonha em empreender ou já é empreendedor, tá bom? De repente você vai olhar para Carol hoje, você que foi no Conexão Empreenda 2, né? Viu a Carol lá em cima, falando com toda a autoridade, né? Ensinando bastante, entregando tudo ali no palco, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo tem a sua história, tá? E a Carol vai partilhar um pouco com a gente, tá? E se de repente você tá aí do outro lado, tá pensando em desistir, se de repente não tá no momento legal, tá dando errado as coisas, calma aí. Calma, não desiste agora. Não desiste agora, porque eu tenho certeza que a Carol vai te inspirar aqui e você vai virar essa chave e vai dar a volta por cima a partir de hoje. A partir de hoje, você pode anotar aí que vai ter uma nova data na sua vida, tá bom? Não sei se de nascimento do seu negócio, pode ser de nascimento do seu negócio, beleza? Então anota essa data que você está assistindo esse podcast, o Manchinha Cast, beleza? Carol, então conta pra gente, a Carol é de 3 Rios, Carol nasceu em 3 Rios, até a gente chegar aí nessa... Vamos lá. Eu sou de 3 Rios, nascida em 3 Rios, estudei fora, morei fora por um tempo, mas eu sou de 3 Rios. Então, assim, tudo que eu fiz fora foi para aprender e trazer para cá. Tudo. Você saiu de 3 Rios para aprender? Eu saí de 3 Rios para estudar. Eu fui para São Paulo, eu me mudei para São Paulo, eu me mudei para o Rio. Eu fui para Juiz de Fora no início. Eu comecei indo para Juiz de Fora. Quando eu me entendi como gente, meu pai diz, né? Você se entendeu como gente com 16 anos de idade. Meu pai sempre disse, meu falecido pai sempre disse. Com 16 anos de idade, você já achava que era dono do seu nariz. Ele queria que eu fosse nutricionista e eu já batia no pé que eu não ia ser, poxa. Olha, não deu certo. Não era pra ser
nutricionista. Mas ele queria, era vontade dele. Eu falava, pai, eu não vou ser nutricionista. E ele pagou, ele queria que eu estudasse faculdade, tudo direitinho. Até os meus 18 anos, eu falava com ele que eu não queria, mas eu obedecia. Só que eu sempre fui de vendas, eu sempre gostei de vender. Eu lembro que com 16 anos, 14 até os meus 16 anos, eu vendia doce de compota de casa em casa. E sabe quais dias? Domingo. Domingo, porque De manhã. tá todo mundo em casa. Eu tinha um tio que vendia esses doces, eu não esqueço o nome, Doces Carmen, que era uma, não sei se ainda existe, mas era de Levi Gasparian. Sim. E eles faziam doces em compotas, mas era no fogão a lenha. E eu amava aqueles doces. Eu amava. E aí, como eu gostava tanto, eu levava para minha avó, vendia para as minhas tias. Eu fazia meu pai comprar para minha casa e eu vendia para as minhas tias. Comecei a vender no beco da minha avó. Quando eu vi, eu estava vendendo na rua inteira. Seu pai comprava, você pegava o estoque De casa e vendia e fazia ele comprar mais. Era assim que eu fazia. Excelente. Então, desde sempre, eu gostava de vendas. Você testou ali com suas tias. E eu não sabia nem que eu estava com estratégia e nem nada. Era uma questão minha e eu queria um dinheiro extra e eu fazia. E aí eu comecei vendendo no quintal da minha avó, passei pro beco da minha avó, quando eu vi, estava fazendo na rua toda. Daqui a pouco eu atendi o bairro inteiro. Foi assim que comecei com o empreendedorismo. E aí depois eu fui pro comércio. Quando eu não quis mais seguir o que meu pai queria pra mim, que era nutrição, quando eu falei assim, pai, eu não quero. Você começou a estudar nutrição? Comecei. Eu falei, pai, eu não quero. Não dá pra mim. E meu pai me dava tudo, né? Eu tô vendendo doce, pai. Eu não tô vendendo sanduíche natural. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei pra ele, pai, eu não quero. Mas ele queria que eu fosse médica, que eu fosse nutricionista. Ele tinha na cabeça dele que eu ia ter uma clínica de nutrição, sério. E aí, quando eu decidi por não, antes de chegar em casa, eu consegui um emprego no comércio. Aí eu cheguei... Aqui? Não, aqui em Três Rios. Eu cheguei numa loja de doces, na casa de doces ali na Salinha Meli, que tinha 2 casas de doces ali antigamente. E eu me lembro que eu cheguei em uma delas e consegui um emprego. E eu cheguei em casa e falei, pai, eu não vou mais fazer faculdade porque eu consegui um emprego. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá de sacanagem? Então agora você se manda. Falei, eu me mando, pai, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. A partir daquele momento, foi só sangrando a carne. Meu pai parou de me dar tudo. Poxa, ficou chateado. Parou de me dar tudo. Ele falou assim, você agora é dona do seu nariz, né? Então tá bom. E eu tava acostumada a comprar as coisas boas, porque ele pagava. E eu não me preocupava com o preço de nada. Eu não me lembro quando eu fui, na época tinha uma loja chamada Budica. Sim. E eu tava acostumada a comprar roupa lá. Belo de um dia chegou eu pra comprar, o meu salário não dá nem pra pagar uma casa. Aí que você viu o valor. Falei, meu Deus, eu também não queria pedir meu pai. Então foi aí que eu comecei a mudar o meu olhar sobre as coisas que eu comprava. Porque eu falei, agora eu tenho que me enquadrar o que eu tenho. E comecei também, não pedia. Então, a partir dali, eu comecei a ver que era eu por mim mesma, por conta da minha decisão. E eu queria muito, gente, muito, 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 muito. Meu pai, ele me viu iniciando a minha carreira de dar certo. Ele não chegou a ver, ele faleceu antes. Mas ele iniciou a ver a minha carreira de dar certo. E ele me aplaudia em silêncio. O olhar dele dizia, você tá no caminho certo. Agora eu te entendo. Mas eu sofri porque eu perdi muitas coisas, regalias, né? Sim. Privilégios. Você é filha única? Mulher. Tenho 2 irmãos. E eu vi ele dando tênis pro meu irmão e não dava pra mim. Ou você era a queridinha dele. Porque ele achava que eu estava sendo rebelde, entendeu? Mas era ver do empreendedorismo ali em mim. Então eu comecei a trabalhar no comércio, vendia doces e a minha avó era cabeleireira. Para eu fazer um extra, sábado à tarde, quando eu saía do comércio, eu ia pro salão da minha avó. Você ia pro salão. Até então você não tinha olhado para esse lado da beleza, né, de salão. Eu ia primeiro porque eu ia ajudar minha avó para no final do dia minha avó me dar um dinheirinho e arrumar o meu cabelo. Você ajudava no cabelo mesmo ou de repente fazia uma unha ali enquanto alguém tava... Varria o salão, servia café. O máximo que eu fazia ali era lavar uma cabeça para minha avó. Sim. Mas eu ficava ali o dia inteiro disponível para ela. O dia inteiro, porque no finalzinho do dia ela me dava um trocadinho e arrumava o meu cabelo. E no domingo de manhã eu acordava cedinho, pegava todos os doces, colocava no carrinho e ia vender. Trabalhava no comércio, ajudava a minha avó e vendia doce. Foi assim que eu comecei. Mas ali, ajudando a sua avó, você já ganhava um trocadinho dela,
mas você chegou a olhar em qual momento? Foi ali dentro do salão da sua avó que você olhou e falou assim, cara, eu quero isso aqui pra mim, deixa eu fazer também, eu acho que eu gostei disso. Ou tipo assim, isso aqui dá dinheiro. Deixa eu fazer porque dá dinheiro. Então, eu tive os dois lados, né? Eu tive o lado de que eu via que dava dinheiro. Minha avó tinha muitas clientes, mas eram muitas clientes. Minha avó atendia na casa dela. E vinha clientes de todos os lugares para fazer cabelo com a minha avó. Então, a minha avó era uma mulher que me inspirava muito, porque minha avó era muito forte. A minha avó trabalhava, tipo, de 6 da manhã até meia-noite. Portanto, que eu acredito que eu tive esse momento na minha carreira de trabalhar de 6 até meia-noite, acordar 1h da manhã, ficar até 1h da manhã atendendo, porque eu via minha avó e eu acreditava que aquilo era o caminho. Você puxou sua voz. Eu acredito. Eu Porque falo... não é fácil, salão não é fácil. Quem olha, vê a pessoa sendo produzida, mas quanto tempo leva pra você fazer uma média? Exatamente. Fio, o tamanho Então, do cabelo. nesse momento, eu tenho certeza que eu fazia tudo isso porque eu lembrava no meu inconsciente da minha avó fazendo. E eu acreditava, pois para eu ter sucesso como a minha avó tinha, eu tinha que fazer também. Então, por um bom tempo, quando eu comecei a ajudar ela mais no cabelo, eu vi que aquilo ali era algo que dava dinheiro, mas eu acredito que o que me fez mesmo olhar para o cabelo era querer ser igual a minha avó. Entendi, você queria ser igual a sua avó. A minha avó é uma mulher que me inspirava, me inspira até hoje. A minha avó é aquela mulher que eu olho assim e eu honro, eu louvo a Deus pela vida dela. Porque ela é a base de toda a minha família e todo mundo sabe que ela sempre tá lisa. A avó é viva até hoje. Até hoje. E todos os prêmios que você, então... todos os prêmios que eu vou, todos os lugares que eu tenho algum reconhecimento da minha carreira, eu levo a minha avó. Ela sempre está comigo. É uma coisa que faz parte da minha vida. E eu até me emociono de falar da minha avó. Então, quando eu comecei com o cabelo, não foi por conta do cabelo na época. Porque eu não tinha percepção de carreira, de negócio, de nada disso. Era porque, primeiro, eu queria estar perto da minha avó, ajudar a minha avó, e eu ganhava um dinheirinho porque ela me dava. E aquilo somava com o que eu estava ganhando por fora. Entendeu? Sim. Quando eu tive um despertar para cabelo, foi quando eu larguei da minha avó. Quando você largou da sua avó? Porque o que acontece? A minha avó sempre teve muita cliente. E tinha pessoas que a minha avó não conseguia atender, porque não tinha tempo. O que eu fiz? Sobrou pra você. Eu não sou nada boba. Peguei, pedi minha mãe um secador, pedi minha mãe uma prancha e comecei a atender aquelas clientes que a minha avó não conseguia atender de casa em casa. Entendeu? Isso aí é só uma lição, gente. Que tem espaço para todo mundo. Às vezes, o que você está fazendo, você está achando que não tem mais espaço, mas tem espaço para todo mundo. Tá? Às vezes você vai olhar que tem um salão em cada esquina, alguma coisa assim, já tem muita gente que mexe, ou com qualquer área que você gostaria de mexer, não está vendo oportunidade, acha que não é uma oportunidade, mas é. Né? A minha avó é o exemplo daquela pessoa que sempre me ensinou sobre que tudo que você soma, quando você divide, você multiplica. Multiplica. Não tem como. A minha avó, ela dividiu comigo e multiplicou. Ela nunca ficou sem cliente. E as clientes que ela não conseguia atender, eu atendi. Através das que eu atendi, veio todas as que eu tenho. Eu tenho clientes até hoje, daquela época. Eu tenho clientes... tem 20 anos aqui, falando pelo menos a sua biografia. Então, eu tenho clientes até hoje. Eu tenho clientes que eu atendia de casa em casa, que eu subia morro, descia morro, com bolsa nas costas, com mochila, tomava sol, chuva. E quando eu falo morro, é morro mesmo, multirão. Lá no Santa Terezinha. Eu subi aquilo andando. E eu tenho essa cliente até hoje. Eu atendo ela, atendo as filhas dela até hoje. Até hoje? Até hoje. Desde o meu início lá atrás, ela está comigo. Eu tenho pessoas que hoje eu atendo no meu salão e que a gente lembra. Cara, lembra quando a gente esquentava água na panela de arroz? Nossa. Lembra quando a gente lavava o cabelo no chuveiro lá em casa? Eu tenho essas clientes até hoje que fazem parte da minha história. E eu comecei lá atrás com a minha avó. E você acha que são essas clientes que te ajudam a continuar com o pé lá atrás, assim, que não deixa... não parece o seu perfil, tá? E nem é isso que eu quero dizer. Tipo assim, aquela coisa de subir pra cabeça, parece que você olha ali a sua raiz, você lembra de eu tudo sempre peço isso, a Deus... E mantém a humildade. Sempre peço a Deus, todos os dias, Senhor... que não seja eu, que seja o Senhor através de mim. Isso é algo que eu peço muito a Deus. Porque às vezes a gente se perde, não é no que a gente faz, mas é em como as pessoas veem a gente. Eu não quero que as pessoas me vejam como a Carol. Eu quero que as pessoas vejam Deus age na vida dela. Então, todos os dias eu peço a Deus isso, sabe? Porque eu acho tão ruim quando a pessoa tem uma oportunidade de glorificar o nome de Deus através de seus feitos que você faz, e ela quer aparecer mais do que Deus. Eu não acho isso legal.
E eu peço muito a Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Que se for para eu ir, que o Senhor aprove, que o Senhor me acompanhe, que o Senhor abra portas ou que o Senhor feche portas. Teve muito tempo na minha vida, principalmente quando tudo deu errado, porque eu perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? Eu perdi tudo. Tudo? Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Eu perdi a cadeira que eu atendia, eu perdi a escova que eu usava, eu perdi tudo. Eu quebrei 4 vezes na minha vida. E uma dessas 4 vezes, eu perdi exatamente tudo. E só ficou aquilo que Deus abençoou, que eram as minhas clientes. E como que você perdeu tudo? Assim, eu tô perguntando, porque pode ter pessoas que vão estar assistindo e vão, cara, eu também errei nisso, ou eu estou errando nisso e vai acontecer o que aconteceu com a Carol. Então, e às vezes vai ouvir e vai falar assim, não, peraí, então esse caminho aqui deu errado pra Carol. Né? Tem uma frase que é assim, aprenda com os erros dos outros, pois você não vai viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinhos. Sim. Eu não preciso saber que se eu fumar, pode me dar câncer, pode fazer mal pro meu pulmão, né? Eu posso estar vendo alguém que tá fumando, tá dando errado, deu errado ali pro cara, né? Então não preciso querer experimentar aquilo, entendeu? Então, eu quebrei 4 vezes. A primeira vez eu quebrei porque eu recebi um dinheiro de uma rescisão e eu abri um negócio e eu não tinha entendimento do que era o negócio. Expertise nenhuma para aquele negócio. Eu só sabia fazer cabelos. E hoje eu tenho uma cliente que ela veio de fora do Brasil e ela falou pra mim o seguinte, Carol, a minha mãe, ela é uma cozinheira nata, ela gosta de comer bem e ela contrata cozinheiras e ensina as cozinheiras a cozinhar como ela cozinha. E a comida fica excepcional. Quando a cozinheira tá pronta, ela fala que ela quer sair para abrir um próprio negócio dela de comidas. Só que elas não entendem uma coisa, não é sobre cozinhar, é sobre saber fazer negócio. Sim. Através da comida. Sim. Então, quando a gente conversa hoje sobre isso, eu lembro da minha primeira vez que eu quebrei. Eu quebrei porque eu sabia fazer cabelos, mas eu não sabia fazer negócios. Eu não sabia fazer contas, eu não sabia sobre margem, eu não sabia sobre lucro. Eu comprei isso aqui por 100, beleza. Se eu fiz 2 atendimentos por R$100, eu tô ganhando dinheiro. Não tô. Então, eu não tinha essa noção de negócio. Eu quebrei. Segunda vez, quando eu quebrei, foi quando eu fiz parcerias erradas. Mas, cara, sabe aquela coisa assim? Você é meu amigo, gosto de você, a gente troca várias ideias. E aí, num belo dia, vamos fazer negócio. Só que o negócio, para dar certo entre 2 amigos, o objetivo final tem que ser o mesmo. E quando você não tem esse equilíbrio de objetivo final mesmo, dá muitos conflitos. Sim. E alguém tem que perder. E eu fui essa. Você que perdeu. Saí perdendo. A terceira vez foi por não ter noção de que eu tinha evoluído. Tem noção do que você ter um negócio que roda, você ter cliente todos os dias, mas viver para trabalhar conta, para pagar conta? Entendi. Eu tinha cliente todos os dias, eu trabalhava muito, só que eu só pagava conta e não via o dinheiro. E aí foi nesse dia que eu parei tudo na minha vida e falei assim, Deus, você não colocou aqui para eu sofrer desse jeito? Eu tô trabalhando pra caramba, de manhã, de tarde, de noite, não nego o cliente, tô sempre buscando o melhor, trabalho com melhores produtos. Onde que eu tô errando? Mas você acha que foi o quê? Uma precificação errada? Ou você pegava o dinheiro e botava tudo na mesma... O dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, você gastava? Naquele momento eu percebi que o que me faltava era ter alguém que direcionasse. Alguém que falasse assim, Carol, vai por esse caminho aqui. Carol, faz isso desse jeito aqui. Eu não tinha um mentor. Eu era empresária, faxineira, eu era tudo. Eu Como fazia todo mundo tudo. Que começa... Eu fazia tudo. E eu achava que... Eu não entendia o que era ter um mentor. Eu não sabia o que era ter um mentor. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Então, quando falava pra mim de mentor, e era tudo muito caro na minha época. Exatamente. Era tudo muito caro. E eu falava assim, eu não tenho dinheiro pra isso agora. E sempre deixava pra depois. Então, eu fazia um movimento, eu tinha clientes, mas eu não tinha lucro, porque eu não tinha estratégia. E nesse momento eu falei assim, que isso, vamos parar e vou estudar. Comecei a estudar para eu poder aprender o que era ter estratégia no meu negócio. Porque não era sobre o quanto tempo eu trabalhava no meu negócio, era o quanto tempo eu tinha para pensar em negócios. Eu não tinha tempo. E aí, quando você está lá no operacional, como que você faz? Sim, exatamente. Entendeu? Você tá no operacional, você não consegue... Então, eu precisava de estratégia para eu poder fazer aquele movimento meu ter resultado. Porque não adiantava. E eu comprava muito... Eu trabalhava muito, mas eu perdia no desperdício, eu perdia na falta de controle, eu perdi muito, então eu quebrei. Sabe aquela coisa de você quebrar, de você ter que recomeçar mesmo? Tipo,
peraí, vou realinhar tudo, vou olhar tudo. Aí eu parei e comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu tive que sair de um negócio, né? Que eu saí de uma mão na frente e outra atrás e fui seguir minha vida. Eu recomecei com outro olhar no meu negócio, de uma maneira estratégica. Você recomeçou o seu negócio mesmo, de cabelo. De uma maneira estratégica. E, assim, não sei se você consegue lembrar, provavelmente ele lembra porque quando dói a gente lembra da dor, né? Bastante, ou que fez doer. A gente tá falando aqui da terceira vez que você quebrou. Você não pensou em desistir, não? Porque assim, Muito. Você quebrou a primeira, quebrou a segunda, quebrou a terceira. Se você falar assim, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, tá dando tudo errado. Tem um urucubaca aqui que esse negócio de salão não é pra mim, não é possível. É alguma coisa, é Deus falando que não é pra eu mexer nessa área, porque eu precifiquei errado, deu errado, alguém me passou a perna, tô trabalhando muito e não dá retorno. Tipo assim, isso daqui não dá dinheiro, isso daqui não dá certo. Ou pode dar certo pra outros, mas pra mim não dá. Então, eu tinha muito claro dentro de mim, eu tenho isso até hoje, que o segredo da gente viver bem, feliz com o que a gente faz, é a gente fazer o que a gente ama. Se tem uma coisa que eu amo, é fazer cabelos. Sim. Então isso me dá prazer, isso me faz bem, isso pra mim é uma terapia. Você viu que era uma questão realmente era uma questão de estratégia, é uma questão de eu entender o negócio. É igual eu vejo, muita gente sabe fazer doce muito bem, muitas pessoas sabem fazer coisas muito bem feitas. Tem gente que faxina muito bem, entendeu? Não importa qual é o ofício. Se você sente prazer em fazer, você tem que aprender a fazer como um negócio que dá retorno. Eu não ia desistir nunca, porque aquilo me faz bem. Sim. Se fosse algo que eu não me sentisse bem fazendo, na primeira vez eu já teria desistido, poxa. Exatamente. Entendeu? Eu fui buscar o que eu poderia melhorar dentro daquilo, porque é aquilo que me fazia bem. E você teve essa maturidade de enxergar que era algum processo que estava errado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Você tinha clientes, então não era que você não sabia fazer cabelo. Exato, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada. Só que eu não conseguia enxergar, porque a rotina era muito pesada. Sim. Como a maioria da rotina de vários empreendedores, era muito pesada. Você tem que fazer tudo, deixar limpo, pensar no café da cliente, pensar no lixo que tem que tirar, pensar no produto que tem que pagar, na agenda que tem que fazer, responder um WhatsApp. É muitas atividades dentro de um negócio e que eu fazia sozinha. E aí eu comecei a trazer pessoas, mas eu não tinha uma gestão. Então aumentou a minha demanda, cliente não parava de chegar, mas ao mesmo tempo aumentou o descontrole. Sim, com certeza. Porque o meu olhar não estava ali como uma líder. Eu estava ali de cadeira igual. Você já tinha ali funcionários. Já tinha parceiros trabalhando comigo. Então, assim, eu percebi que eu estava errada. E foi quando eu falei, peraí. E aí eu cortei tudo. Nessa época foi até que eu tenho escrito aqui diferentona. As minhas amigas começaram a me rotular, porque eu tive que fechar todas as minhas vias, eu não gastava com mais nada, eu não ia num barzinho, eu não comia, eu não ia pro churrasco no final de semana, porque eu precisava de guardar dinheiro para eu poder investir naquilo que eu não tinha conhecimento. Então as meninas começaram a falar, e a Carol é diferentona, domingo de sol, a Carol vai estar em casa estudando. Ah, diferentona, você tá muito... E eram muitas, as minhas amigas colocaram isso no grupo, ah, diferentona não vem não. E aí eu falei, tá, em homenagem a vocês, eu vou me intitular a diferentona. Foi isso. Tatuei, porque foi uma fase que foi muito difícil pra mim. Cara, eu queria estar no domingo, curtindo o domingão. Eu queria estar no churrasco. Eu queria estar na festa. Mas eu não podia, porque qualquer 10 reais podia me tirar do foco do que eu precisava. E ninguém ia poder me dar, porque meu pai já tinha partido. Hoje eu que cuido da minha mãe e ajudo ela. Então, eu não tinha, fulano, me empresta? Não tinha. E eu sabia que é por você mesmo. 10 reais, 20 reais de Uber ou táxi para chegar onde que tinha, e sempre gasta, 20 aqui, 30 ali, iria tirar do meu foco. E eu não queria sair daquele foco. Eu precisava daquilo para minha vida. E quando eu aprendi o que eu precisava, que na verdade era gestão estratégica, eu falo que hoje você pode ter o dom que for, a habilidade que for, mas se você não for estratégico, você não tem nada. Porque se você não tiver estratégia, você vai trabalhar loucamente. Eu trabalhava loucamente. E eu não tinha.
Então não é sobre você trabalhar muito, é sobre você trabalhar e ter retorno. E não adianta, se você não tiver uma estratégia de por que fazer esse movimento aqui, por que alcançar aquela cadeia de pessoas ali, você não vai conseguir ter resultado. E quando eu entendi isso, cara, eu paguei um preço muito alto por isso. Esse diferentão aqui veio porque foi muito doído pra mim. Eu chorava, cara. Mas eu tava em casa, de verdade, sentada assim na mesa, eu morava no Monte Castelo, sentada numa mesa assim, debaixo da janela, e a janela assim era um morro. E bairro é música, é churrasco, final de semana, e eu vendo as pessoas rindo alto e eu ali, sabe? Naquela felicidade momentânea. E eu ali falei, caramba, e às vezes os meus irmãos faziam churrasco final de semana, era festa. Eu me lembro como se fosse hoje, a minha cunhada sempre me questionava, nossa, não pode ficar só pensando em trabalho assim. Minha cunhada sempre me questionou muito sobre isso. Só que tem coisas que nem a sua família vai entender porque você precisa fazer. E tem preço que precisa ser pago. E tem preço que precisa ser pago. Você precisava pagar esse preço. Hoje, se você quer ter algo, tipo, se você tem algo que você deseja muito, de transformação da sua vida, da família, de quem você ama, se você não estiver pagando preço por isso, isso significa que você não está no caminho certo. Bom, galera. Cara. Galera do bastidor aí tá demais. Tá demais. Cara, assim, sabe por quê, gente? Você tá notando tudo que ela tá falando aqui? Porque ela tá dando várias chaves, sabe? Porque com certeza vai abrir muitas portas, janelas, vai abrir, sabe, muita coisa aí em você. E você entender de alguém que é um podcast local, vamos dizer assim, que nada impede que seja, né, um podcast aí a nível nacional, mas, né, a gente estamos falando com pessoas que é aqui da cidade, cara, de Três Rios, e que está passando uma chave aqui que é muito importante. É um detalhe muito importante. Então, você que está assistindo, independente do horário, se você está pegando essa chave aí, o que ela falou aqui agora, assim, de coração, escreve no comentário aqui, diferentona. Se você pegou essa chave, se você quer mudar, sabe? Se serviu para você, se você quer mudar, se você é um homem que está assistindo do outro lado aí, pegou essa chave, que tem que pagar o preço. Não adianta, você tem que pagar o preço. Tá? E dói pagar o preço é alto, o preço não é barato, né? Então escreve aqui embaixo, comenta aí diferentona ou diferentão, tá? Se quiser tatuar também aí, tá bom? Na pele a partir de hoje, principalmente tatua dentro de você, tá? Leve isso aí pra sua vida, tá? Porque a gente tá falando aqui de um momento que deu errado, mas a gente tá chegando aqui no momento que deu certo. E pra ter dado certo, deu errado. Muito tá? errado. Mas aí precisa dar errado, tá bom? Carol, assim, você falou que quebrou 4 vezes. Aqui nós estamos na terceira, e na terceira você já está falando de chave que virou, né? De percepções que você teve, de estratégias que você aplicou, né? E, assim, eu entendo que daqui para frente deu certo. Mas tem uma 4ª vez que deu errado. Eu vou te contar. Essa terceira vez que eu quebrei, foi até por isso que eu tatuei na época, porque realmente tudo virou pra mim. Eu comecei a ter percepções que eu não tinha. Eu achava que para ganhar muito dinheiro eu tinha que ter um negócio super luxuoso, com os produtos de primeira, antes de eu quebrar na terceira vez. Eu achava que eu não estava tendo tanto resultado, ou por conta de onde eu atendia. Enfim, eu sempre tinha muitos monstros. Eu achava que tudo era muito difícil, porque eu sou de origem humilde, pobre. Sim. Então eu achava que as pessoas não me davam credibilidade por conta disso. Mas o meu trabalho era uma crença limitante. Eu ali, tinha muito, escassez. tinha muito. E outra coisa, eu tinha medo do dinheiro. Quando eu ganhava muito dinheiro, eu tinha medo de depois eu ficar sem dinheiro. Olha só. Entendeu? Você achava que poderia não acontecer de novo. E aí, quando eu ganhava muito dinheiro, eu tinha pena de gastar o dinheiro. Eu falava, meu Deus do céu, e se faltar amanhã? Isso não... E se o meu movimento ficar ruim? Eu tinha tudo isso dentro de mim. Quando eu ganhava muito dinheiro, eu agradecia a Deus, mas eu tinha medo de não ganhar mais tanto dinheiro, eu tinha medo de gastar, eu não sabia lidar com o dinheiro. Então, dessa terceira vez que eu quebrei, muitas coisas mudaram, porque eu comecei a ver que não era a quantidade de tempo de trabalho, não era o lugar ser luxuoso ou não, não era ter clientes que tinham dinheiro ou não, eu sempre tentava achar desculpas por muitas coisas. E nesse momento que eu fui buscar o que eu precisava, foi quando eu comecei a estudar sobre gestão estratégica de negócio, quando eu comecei a entender sobre empresa, quando eu deixei de ser só cabeleireira.
Sim. Sabe? Sim. Quando você vai para o outro lugar da sua empresa, você olha de um outro lado, eu percebi que eu era o suficiente, que eu tinha tudo que eu precisava. Só estava faltando aquele detalhe de ser estratégica, de entender quem era minha cliente, quanto tempo ela voltava. E aí eu fui aprendendo muitas coisas sobre isso. Comecei a aplicar. Nessa minha terceira vez de volta ao meu negócio, comecei a aplicar. E só fui escalando bons resultados. E tem alguém que te inspirava? Eu tô te perguntando porque de repente há nomes aí que a pessoa pode acessar também. Eu digo que a minha mentora da vida é a Graciele Gatto. Ela é minha mentora da vida. Gatto. Ela é da área da beleza. Inclusive, eu sou formada na escola dela, na Hair School International. Ela é a mulher pela qual tudo mudou na minha vida. Foi o olhar dela. Eu me lembro que quando eu fui estudar sobre gestão, e eu aprendi onde eu estava errando. Sabe quando você aprende? Cara, eu errei aqui. E assim como eu errei aqui, tem um monte de profissionais que também erram aqui. Sim. Foi nesse momento que eu decidi que eu queria ser educadora. Assistindo ela, vendo... Aprendendo aquilo que eu estava errando. Quando eu fui me formar em gestão estratégica de negócios, sim, eu entendi onde eu estava errando. E você queria dividir aquilo. Queria já não cabia, mas já não cabia em mim. Eu falei, cara, deve ter um monte de gente igual a mim. Com certeza, se eu estou passando por isso, tem um monte de gente. Então tem que falar para as pessoas. Foi quando eu falei, eu quero ser educadora. Eu quero compartilhar isso para as pessoas. Eu também preciso compartilhar isso. Só que eu não queria começar de qualquer jeito. E aí eu fui para Graciele Gatto, me formar em educadora na área da beleza. Ela forma pessoas como educadora na área da beleza. Isso. Técnicos educadores na área da beleza. Entendi. Para mim, você tinha ido até ela para aprender sobre... E fui, porque na formação, como um técnico, você aprende tudo. Mas eu já tinha gestão. Porque eu fiz gestão de empresas sem ser direcionada para a área da beleza. Sim, no geral. No geral. Até porque a empresa, a gestão... É tudo igual, vamos dizer assim. E aí eu fui para Graciele para poder me tornar educadora. Então, nessa minha terceira vez que eu quebrei, que eu voltei muito mais preparada. Eu já queria compartilhar aquilo que estava dando certo. Eu já queria que as pessoas soubessem, cara, não faz isso não, porque eu fiz e deu errado. Uhum. Eu já cheguei cheia de vontade e eu me preparei para eu poder não ser julgada. Que foi eu ter uma certificação que me condicionasse a poder compartilhar aquilo que estava dando certo para mim. Porque já julgavam antes? Muito. E te afetava esse julgamento? Muito, porque quando você está começando o negócio, quando você está chegando no mercado, as pessoas questionam tudo sobre você. E ainda fala, tá se sentindo lá. Sim. Tá se sentindo, tá se achando. E claro, se você não tem preparo, se você não tá se sentindo seguro, se você não tá se sentindo com tudo que você pode, respaldada daquilo, vai te afetar. E me afetava, porque realmente alguma coisa não tava dando certo. Só que aí depois que eu me preparei, fui na Graciele, me formei, fiz vários cursos, entre outros, eu voltei na minha terceira vez aqui, ó, tranquilinha. Chegava em mim, batia, eu ria, eu voltava, porque eu sabia que eu estava resguardada, eu tinha documento que eu podia fazer. Emocionalmente você estava mais forte. Mais forte. Né? E você sabia que muitas pessoas ou muitas empresas quebram, às vezes a pessoa não sabe disso. Mas por causa do emocional. O emocional te destrói. Sabe? Não é, às vezes, por causa de alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade ali no operacional, né? Que às vezes dá errado, como deu errado. Uhum. Mas o emocional, ele destrói muita gente. Destrói. Na verdade, até hoje, eu acho que todo mundo hoje tem que cuidar do emocional. Cara, se eu puder deixar um recadinho pra você, é esse. Cuida do seu emocional. Porque a batalha a gente vai ter todos os dias. Se você tiver um negócio pequeno, você vai ter que cuidar do seu emocional para você acreditar que você vai conseguir. Sim. Se você tem um negócio médio, você tem que ter um emocional equilibrado, porque você vai ter que acreditar que ele vai se manter e não vai voltar a ser pequeno. Exatamente. Entendeu? E se você tem um negócio grande, você tem que ter um emocional, porque a pressão é maior também. Com certeza. Manter um faturamento alto, correr atrás de resultado, manter uma equipe engajada. Tudo é muito difícil. Então, o emocional, eu acho que ele tem que ser prioridade no cuidado. Eu acho que não tem nada melhor do que cuidar do emocional do que estar em conexão com Deus. Hoje, para empreender, assim, só abrindo aqui, não sei se é parentes, alguma coisa assim,
o que você classificaria como base, assim? O que a pessoa, igual a gente está falando aqui de emocional. Emocional o que seria primeiro, seria o primeiro estudo, família, Deus, o que Então, para mim é Deus sempre em primeiro lugar, sempre vai ter em primeiro lugar, porque nós somos aqui nessa terra instrumentos dele. Tem que ter. Espiritualidade. Se você não tiver uma conexão com Deus, alinhamento entre céu e terra, eu digo que nós estamos aqui a serviço. Então, se você não conseguir entender qual é a sua função, a sua missão nessa terra, o seu propósito de vida, por que você está aqui, você não vai conseguir se encontrar em nada. É sobre servir. É sobre servir. Servir o outro. Se você conseguir servir com alegria e entender por que Deus te coloca em algumas situações que às vezes você nem quer. A grande maioria das vezes é isso. Ele te coloca em situações que você não quer, poxa. Você tem que se indispor com alguém, ou que você tem que passar por alguma situação que você não precisava no seu saber, na sua cabeça, você não precisa passar por aquilo. Sim. Mas você passa. Então aí você tem que entender que se tudo que você vive estiver alinhado com o céu, tudo que te vem ou sobrevém é para o seu crescimento e para a exaltação do nome de Deus. Então, assim, eu hoje tenho um negócio que eu sou tranquila referente a ele, porque eu entendo que se deu certo, foi da vontade de Deus. Se deu errado, foi da vontade de Deus. A primeira etapa. O que eu faço é melhorar todos os dias o meu lado profissional, continuar estudando, continuar me preparando, porque se eu estiver pronta e estar alinhada com a vontade dele, vai dar certo. Pode ser. Entendeu? É uma coisa que eu aprendi. Não tem como você ficar preocupado e confiar ao mesmo tempo. Ou você confia ou você está preocupado. Mas confiar, mas sabendo que você está fazendo a sua parte. Você está preparado. Você não tem como ele... Fazendo a sua parte. Né? Tem que estar em movimento. Sim. Camila Farani é uma das minhas inspirações de vida. E ela fala que o método que ela mais gosta é o GSS. Gasta, sola e sapato. Gasta, sola e sapato. Então, assim, é isso. Você tem que estar em movimento. Sabe? Você tem que estar lá, você tem que estar buscando aquilo. E foi o que eu fiz. Busquei. Então, vamos primeiro... Família. Eu sou muito família. Não é aquela coisa clichê, não. Realmente é na prática, Eu sou família. Não faz comigo. Pode fazer o que você quiser comigo. Eu vou rir pra você e vou fingir até que eu não sei. Mas se mexer com a minha família, acabou comigo. Dá ruim. Dá ruim demais. Entendeu? Família, pra mim, assim, é a minha base. Portanto, que a gente tem a minha avó, minha matriarca, que a gente honra a vida dela, a gente faz questão de estar juntos. Eu sou muito família mesmo, em todos os sentidos. Às vezes eu não sou tão presente por conta da minha rotina, mas eles sabem que podem contar comigo. Eu sou por eles. Eu sou por eles. Eu sou muito pela minha família. É incondicional isso, minha família. E depois, porque se eu estiver alinhada com Deus e saber por que eu faço o que eu faço, o negócio dá certo. Com certeza. Pra mim, sempre vai ser esses pilares. Deus, família e negócio. Sempre. Tá anotando, gente? Poxa. Tudo bem, tem um curso dela, tá? Depois ela vai falar sobre isso aí também, tá bom? Mas olha só. Tá de graça hoje, tá? Tá de graça no podcast. Tá? Então anota aí esses 3 pilares, tá bom? E é na prática, não é só aqui clichê, não. Tá bom? Tá, aí... Então, eu não tô vendo você quebrando 4 vezes agora, porque você aplicou estratégia, foi pra Graciele Gatto, aprendeu, se inspirou, voltou poderosa, voltou aí com certificado, com autoridade blindada. Pois é. Vou até beber uma água. Vai, bebe. Vou beber uma água. Pensa, gente. Quando eu voltei e tava tudo organizado, eu fiz um investimento. Eu aluguei ele na rua 15 de novembro, ali onde é a Med 10. Sim. Em cima, eu aluguei um andar inteiro. Eu comecei a reformar o andar inteiro. Eu ia fazer minha escola lá e o meu salão de beleza. E tem esses registros das minhas redes sociais, principalmente no meu Facebook. Naquela época eu usava muito Facebook. Sim. E a gente começou a obra e vai e vem e modula tudo. Como era uma escola, tinha que fazer rampa, tudo. Acessibilidade? Você saía do elevador e já caía dentro do meu negócio. Não tinha outro negócio lá. Então, nesse momento, eu comecei a gastar bastante dinheiro do pouco que eu já tava... Que eu ganhei nesse período que eu voltei para investir ali, investir tudo naquela obra. E fiz uma parceria com uma indústria, que eu era embaixadora dessa indústria, ensinava outros profissionais a usar o produto, dava aulas, essas coisas todas. E eu falei, o quê? Vou abrir essa escola, vou atender os cabeleireiros, vou fazer o meu salão e vou crescer. Referência. Fui roubada.
Não. Mas eu não fui roubada de qualquer modo. Quebraram a parede do fundo do prédio. Quebraram, é sério. E levaram... Não foi roubada de ser passado a perna? Não. Fui roubada mesmo. De quebrar a parede, assim, do prédio. Aquela história e tiraram tudo pela linha do trem. Tiraram todos os produtos, escova, carrinho, cadeira ficou pelo meio do caminho. Levaram tudo. E naquela época eu tinha feito um investimento de muito alto em produtos, porque eu atendia algumas cabeleireiras que estavam expandindo o negócio. Sim. Então eu sei que o meu prejuízo ali foi gigante. Gigante. Eu perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? Carol, você sentia vontade de falar, pode falar? Tô falando assim, porque às vezes quem tá ali falou assim, poxa, eu investi 5 mil reais, comprei um secador, comprei no seu filho. Só de produtos eu tinha mais de 100 mil reais em produtos. Não é. Cosméticos. Você tá entendendo? É pra isso. Pra Equipamentos, tipo secador, escova, produtos abertos. Eles levaram tudo. Meu prejuízo ali foi quase de 200 mil reais. Eu perdi tudo. E, tipo, eu tinha perdido tudo mesmo, porque tudo que eu tinha estava investido ali. Sim. Eu não tinha mais. Era o plano A. Entendeu? Exatamente. Então, eu não tinha reserva para eu recomeçar, para tudo. Não tinha, tava tudo ali. Tinha pedreiros trabalhando ali todos os dias. Ainda estava acontecendo a obra? Estava acontecendo a obra. Levaram tudo. Sério, de verdade. E aí eu me vi, tipo, a moça que trabalhava comigo chegou para poder dar uma organizada. Lembra aquela primeira semana de pandemia que fechou? Eu não sabia o que era ainda. Acontecer, se podia fechar tudo ou não. Eu só sei que ela chegou para poder limpar, antes de parar tudo para pandemia. Tava aquela coisa de poder ou não poder trabalhar. Ela chegou para poder dar uma limpeza, porque como tava em obra, tinha muita poeira. E ela chegou e falou, Carol, tá tudo arrombado aqui, tem um buraco aqui na cozinha e parece que levaram tudo, tá cheio de produto pelo caminho. Ela te ligou? Aham. Nossa. Quando eu cheguei, já tinha até a polícia lá. E aí eu perdi tudo. E até hoje não encontraram quem foi, não tinha, as câmeras do prédio na época não estavam funcionando. Eu simplesmente não sei quem foi. E eu perdi tudo. E aí eu me lembro que eu estava de frente da delegacia. Por isso que eu te falo, gente, quando você achar que você perdeu tudo, você não perdeu. Tá? Tudo que for material que você perder, Deus vai restituir dobro ou multiplicado. Isso eu falo pra todo mundo. Porque eu perdi tudo. Sabe o que é perder tudo? Eu não tinha nem mais dinheiro. Eu não tinha nada. E aí eu precisava de recomeçar. Eu nem sabia. Eu só sei que eu cheguei na delegacia e naquela época eles não estavam atendendo direito. Eu fui pra tentar fazer um BO, um boletim de ocorrência, porque eu tinha que fazer. Cheguei lá e eles falaram que era online. Eu parei na porta da delegacia e fiz um vídeo, tá até no meu Facebook na época, gente. Eu poderia estar triste, eu poderia estar tudo, mas pra você que levou tudo lá, eu espero que, né, dê tudo certo pra você, não te desejo mal, e eu vou recomeçar. Um vídeo assim, sabe? Embaixo do vídeo, todo mundo, quer que eu te mando um secador? Quer que não sei o quê? Gente, de que eu nem sei de onde. Mandando mensagem no meu privado, querendo me fazer doação em dinheiro, sabe? E naquele momento em que eu perdi tudo, sério mesmo, eu não tive vergonha de falar que eu perdi tudo, eu não tinha como recomeçar. O jogo virou pra mim um curso de treinamentos. Uma água aí, gente. Naquele momento em que tipo, eu falei, cara, eu não tenho o que fazer. Aí eu fui lá. Você está falando de pandemia, onde você não poderia ter contato com as pessoas. O seu negócio era contato com as pessoas. E aí o que eu fiz? Vocês não podiam trabalhar. Eu só tinha alguns produtos na minha casa. Eu fiz um shot da beleza e comecei a vender para as minhas clientes o produto. Mandava para elas e aquilo ali foi fazendo dinheiro entrar. Fora todo mundo que comentou lá. Eu te mando um secador e chamando no privado querendo me doar dinheiro para eu poder recomeçar. E gente que eu nem sabia de onde era. Que comprou a minha dor. Só que eu falei, não, gente, muito obrigada. Eu comecei a postar as minhas soluções. Você não aceitou? Não. Agradeci e sou grata até hoje a todo mundo, até quem eu não conheço, eu agradeci. Mas eu comecei a postar o que eu estava fazendo para poder me levantar. E as pessoas começaram a acompanhar. Eu lembro que eu lancei o meu primeiro curso online, Desafio da Preta. Na pandemia? Na pandemia. Ganhei de 3 a 7 mil em 7 dias.
E se não tivesse acontecido, você Não teria talvez feito naquele momento, eu acredito que hoje você teria seu curso com certeza. Sim. Mas naquele momento você não teria se Não teria despertado feito. pra... De jeito nenhum. Era algo que não tinha tempo da minha rotina. Minha rotina era muito pesada de atendimentos, de presencial. Eu não tinha tempo para aquilo. E aí eu comecei. E aí foi o meu primeiro curso online. Qual que era o curso? Desafio da Preta. De Desafio da 3 a 7 mil em 7 dias. Salão de beleza com salão de porta fechada. Eu lembro que tinha um nome, tem até um flyer no meu Instagram. Com certeza no meu Facebook. Você fez esse valor em 7 dias. Em 7 dias. E aí ensinou ela. E aí eu comecei, e as pessoas falaram, mas como é que você tá fazendo? Não sei o quê. Eu lembro que eu no quarto da casa da minha mãe, numa parede. Não tinha parede legal, não tinha. Eu peguei e fiz um banner. Tinha um banner lá em casa preto, coloquei no fundo e ali eu mesma gravava com o meu celular, na época Samsung, porque não tinha qualidade, eu não tinha. Eu vi um vídeo desse daí, você com... Eu não lembro se é com aquele... Com um cavalete, algumas coisas anotadas. Não sei se era aquele ring light na sua frente. Ali era dentro da sua casa. Dentro do quarto da minha mãe. Com um livro fazendo assim. Eu gravava tudo dentro do quarto da minha mãe, porque era o quarto que a luz era mais clara. E aí eu fiz sozinha e editava sozinha, sem qualidade nenhuma, e fiz. Falei, vou subir. Entrei para aprender como é que era lá o Hotmart na época, coloquei lá e comecei. Aí num grupo no WhatsApp, coloquei no meu Facebook que eu ia colocar as dicas que eu faço no grupo no WhatsApp. Deu muita gente, foi meus primeiros 30 mil no online. E ali Deus restituiu tudo, começou por ali. Depois daquilo dali, eu comecei a achar um outro lugar. O pessoal lá do prédio foi bastante parceiro, falou, não pode ficar aqui tanto tempo sem você pagar nada e tal. Foi bem legal. Só que eu não estava me sentindo segura. Então eu queria sair dali. Sim. E Deus, quando ele entra na sua vida e você entrega para ele e acredita e confia, ele faz coisas que você não imagina. Mais um parênteses aqui, olha só, vocês estão percebendo que tudo está se encaixando, porque olha só, presta atenção, a Carol perdeu tudo materialmente. Aí vamos lá, pegaram o que ela falou aqui? Já tô o tempo todo falando Deus, porque aí Deus, então Deus, em primeiro lugar. Onde que você gravou? No quarto da minha mãe. Família. Você viu ela falando que é o segundo pilar? Família. Ela estava no quarto da mãe. Quarto da mãe. Mãe. Ou alguém, de repente você não tem sua mãe hoje, entendeu? Mas você tem alguém que é muito importante para você, que significa muito, né? Então, assim, aconchego, sabe? Confiar, segurança, berço, entendeu? Então, ela tá o tempo todo falando Deus. Gravou no quarto da mãe, falando de negócios. E deu certo. Tá tendo aqui esses 3 pilares, deu certo. Então, só para exatamente isso, tá? Exatamente. E aí... O pessoal que se você ficasse lá, você não se sentiu segura. Falei, não vou procurar outro lugar. E aí saí procurando, até que eu consegui uma casa que era uma escola aqui na Barão de Entre Rios. Mas a casa era enorme, era uma mansão, uma das maiores ali da rua. E era muito caro, era tudo muito difícil de conseguir e tal. Mas sabe quando você olha e você se vê ali? Você se vê ali. Ali dentro. Você sente, você entra nas coisas, você começa a imaginar. Eu não sabia nem como é que seria. Eu só sabia que seria ali. Sério. Eu só sabia que seria ali. E aí eu continuei buscando e vinha não. Agora eles pediram isso daqui. E aí você consegue aquilo dali, mas não. Que isso, foi muito difícil de alugar aquela casa na época. Foi muito difícil. Eles pediram calção. Dei o calção. Aí pediram seguro-fiança. É muito difícil conseguir um seguro-fiança. Você tem que conseguir alguém, né? Nem era o fiador. Não é o fiador. Seguro-fiança é algo que você faz numa empresa que faz fiança de imóveis, de algumas coisas. E aí eu falei, gente, eu nunca fiz isso na minha vida, provavelmente eu não vou conseguir. Consegui. E mesmo assim, tava travado aquele negócio. Eu não conseguia fechar, eu não entendia por quê, mas eu não desistia. Num belo dia, eu estou chegando na minha casa, desmotivada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parada. Vou ter que ver outro lugar, porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo naquele imóvel. O corretor me liga e fala assim, Carol, desce aqui agora. Aqui aonde? Na casa. Quando eu chego na casa, na porta da casa, tá um senhor de cabelinho branco
E o corretor, ele falou assim, esse daqui é o novo dono da casa, a casa estava difícil de conseguir porque o antigo dono estava negociando essa casa e tudo mais, então ele estava com medo de fechar com você e terminar uma negociação, mas esse cara aqui só pegou a casa porque você estava interessada. Que isso? Ele virou pra mim e segurou, tudo bem? Nunca tinha me visto, tudo bem? Eu só fiz negócio nessa casa porque o dono antigo falou que você quer muito essa casa, porque pra mim essa casa aqui não faz diferença. Não ia entrar numa negociação comigo. Mas ele falou pra mim que você quer mesmo, porque se você quiser eu fecho com ele e a casa é sua. Ele nem entrou na casa, ele só me deu a chave. Tá vendo Deus aí? Tá vendo? Tá conseguindo enxergar Deus? Ele foi e me deu a chave. A partir daí, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Tipo assim, foi a última vez que eu quebrei, essa quarta vez que eu fui roubada, mas eu entendi que eu não perdi nada. Aquilo precisava sair da minha vida. Pra, de fato, Deus fazer uma obra na minha vida através, sabe? Sabe aquela coisa que tudo que você consegue com a sua mão é até aqui, pô. Isso aqui você consegue sozinha. O que eu consegui sozinha era até ali. E eu precisava de desapegar daquilo para eu poder fazer o que Deus queria de verdade. Significa que você estava preparado para algo maior. Entendeu? Então, assim, eu sinto que quando você tá alinhado com o céu, é isso que acontece. Às vezes, até o que você perde não é perda. Não é perda. Não é perda. E eu entendi isso porque depois daquela maior perda que eu poderia falar, caramba, como você disse lá no início, né? Você não pensou em desistir, não é pra mim e tal. Eu me senti mais corajosa em continuar, porque eu sentia que aquilo dali era apenas um momento. Portanto, que no meu vídeo, eu agradeci a pessoa que tinha levado e falei, eu vou continuar. Mas eu nem sabia de nada disso que eu tô te contando agora. Sim. E aí, quando eu fui para aquela casa, eu deixei de ser só 3 Rios e região e passei a ser do Brasil, em questão de cursos, treinamentos, mentorias. Indústrias começaram a me procurar. Online, através do meu Instagram. Ah, eu quero que você use meu produto, eu vou mandar produto para você e você faz vídeo, você não precisa de pagar produto. Isso deve ser muito bacana, né? Muito, assim. Ficou metido, não ficou? Aí foi quando eu falei assim, eu não quero essa marca, não. Ô, gente, alguém que tá vendo aí, entendeu? Que você tem uma loja de roupa, que você é barbeiro, entendeu? Corta meu cabelo, tá tudo certo, entendeu? A gente fala aqui de você, manda uma camisa aqui pra eu usar. Eu acho muito chique isso. Os outros procuravam e falavam assim, cara... essa época foi muito boa, porque aí eu comecei a receber vários convites de indústrias, de produtos de cabelo, querendo fechar parcerias comigo para que eu pudesse estar desenvolvendo, porque eu já vinha desenvolvendo um trabalho para profissionais da região. Então, para eles era interessante aqueles profissionais da região usar o produto que eu estava usando. Sim. Eles iriam vender. E aí eles iriam me pagar, me dando produtos e me dando um valor por mês para eu poder representar aquela marca. Sim, então, eu fui embaixadora de uma indústria por muitos anos e eu cresci muito dentro dessa indústria. Eu viajei para vários lugares do Brasil, dando cursos, treinamentos, conheci. Foi aí que eu expandi o meu online. Você dava curso e treinamentos falando desse produto? Desses produtos e de negócio. Tipo assim, você revende o produto, você é lá de uma outra cidade aí no interior, enfim. Ou em São Paulo, em algum lugar. E aí você me contratava para eu ir lá dar aula para os cabeleireiros que você atendia. Sim. Sobre os produtos e sobre negócios. Entendeu? Só que aí a empresa me pagava um valor por mês para eu ser exclusiva dela. Claro. E quando eu ia lá para fazer o negócio com você, você me pagava um cachê, pô. E naquela época, eu não pagava produto nem para trabalhar. Porque eu ganhava. Você ganhava produto. Então foi a dupla honra de Deus na minha vida. De lucro, porque você tá ganhando. Então foi a dupla honra de Deus na minha vida. Nossa. Depois da minha quarta vez. Isso. Quando você estava ali, que foi roubado, você não imaginava ser embaixadora, que eu ia te procurar, ou você almejava, um dia eu vou ser referência aqui, e vão me procurar, vão pagar para eu. Não. Eu só queria o dinheiro para eu viver bem. Cuidar da minha família. Eu só queria ter qualidade de vida, poder pagar minhas contas. E, cara, a gente tá falando de pagar conta, eu já fiquei devendo muito. Na época, em todas as vezes que eu quebrei. E já foi tenso. Já foi... Porque só Jesus. Entendeu? Então, assim, e tudo isso eu acreditando que o jogo ia virar. Entende? Eu só sabia que tinha algo ali que eu tinha que aprender. E eu tinha que correr atrás para aprender aquilo. E aí, quando eu aprendi que eu tive vontade de compartilhar, foi que eu vi que nunca foi sobre cabelo. Hoje, fazer cabelo... Isso. Hoje, sobre fazer cabelos e lá atender uma cliente, é sobre aquela pessoa que está ali. Porque grande maioria das vezes, as clientes que sentam na minha cadeira,
elas ou querem mudar por algum motivo pessoal, por algum desejo de que eu quero ser vista assim, entendeu? E aí você, numa conversa ou outra, né? Você percebe que aquela pessoa, e ela sai de lá falando, não é do cabelo, ela fala de você. Ela fala, eu vou na Carol, porque eu me sinto bem quando eu tô na Carol. Ela não comprou você, ela não comprou. Então eu entendi que a gente pode servir, sabe, fazendo o nosso trabalho e ganhar por ele. Mas se você entender que é a pessoa que está por trás daquilo ali, que foi enviada para você cuidar dela de alguma maneira, isso transborda, poxa. E conta uma história aí que te marcou. Ai, são muitas. Alguém que sentou ali, não precisa falar nome. Mas são muitas histórias. História assim, a moça chegou assim, chegou. São muitas histórias. Eu já peguei uma pessoa que chegou perto de mim e falou, é a minha última tentativa. Ontem eu estava pensando em tirar minha vida. São muitas histórias. Tá. Minha última tentativa em quê? Porque assim, ela foi fazer o cabelo. Conseguir me olhar. Em conseguir ver valor. Ela não conseguia se olhar no espelho, poxa. Eu atendia ela e ela estava de cabisbaixa. Hoje eu tenho um projeto. Eu atendo mulheres que sofrem violência doméstica. Eu não divulgo isso, mas eu recebo muitas mulheres que sofrem violência doméstica. E eu tenho uma parceria com a Ana Clara, que é uma amiga minha querida, e ela cuida muito de mulheres que passam por isso, e ela sempre me mandam essas mulheres. E eu recebo muitas mulheres machucadas, a ponto de não se olhar e de querer tirar a própria vida. E aí chegam em mim, eu sento com ela na frente do espelho e ela não se olha. Sabe? Ela não se olha. E aí eu faço um trabalho com ela todo de costas pro espelho. E aí a gente vai conversando. E eu tento tirar um sorriso. E eu falo sobre Deus. Eu falo que Deus não mandou ela ali à toa. Que ela estava me curando. Porque realmente a gente é curado, sabe? Sim. E aí eu converso com elas. E quando eu vejo que, tipo assim, aquilo é melhor do que os milhões que eu posso ganhar. É incrível, eu não sei se você vai conseguir acreditar nisso, mas é a verdade. Às vezes, quando eu atendo que eu não ganho nada, é quando tudo faz sentido pra mim. Esses atendimentos são... Como é que a gente fala mesmo? Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Não, é quando é gratuito. Não, prolabore quando você... Esqueci. É como se fosse... Não é nem permuta, né? Permuta é uma troca de serviço. Não tem custo, né? Não tem custo. Eu vendo até um vídeo e um filme sobre empreendedorismo e tal, era uma moça lá. Fazia alguma coisa, era advogada, alguma coisa assim. Então, você tem como fazer prestar algum serviço desse de advocacia gratuitamente. Não, gratuitamente. É tipo uma ação social ali que eu faço, mas eu Eu esqueci o nome, fugiu. E aí, esses serviços não são pagos, não são remunerados, não é nenhum projeto que está pagando a Carol para atender X mulheres. Não mesmo. Esses atendimentos, inclusive, eu envolvo toda a minha equipe, sabe? Eu falo para... A galera abraçou. Abraça, porque o que acontece? Você tem que devolver para a sociedade. Eu acredito muito nisso. Não é só sobre o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, é sobre o quanto que você consegue servir mais através do seu trabalho. E eu falo para elas, quanto mais a gente servir e não pensar no dinheiro, mais o dinheiro vai chegar. Exatamente. Então, essas mulheres, eu não cobro nada, ninguém me paga nada por elas. Eu tenho um projeto que eu dou aula, que é o Qualifica Mulher. Esse projeto o Estado me remunera para eu poder fazer. Isso daí é um trabalho. O Estado? Eu tenho um contrato com o Estado. Município? Não, o Estado. O Estado? Porque o projeto é o quê? No Estado? É do Estado. Do Estado. Do Estado do Rio de Janeiro. Você aplica no estado todo ou não é? Eu atendo a nossa região, 3 Rios, agora eu tô com o núcleo em Levi Gasparian, e aí o próximo eu não sei para onde eles me mandam aqui dentro da nossa região. Como é o nome do projeto? Qualifica Mulher. Qualifica Mulher. Isso, esse é um projeto que é de formação para cabeleireiro básico gratuito pelo Estado. É mesmo? E como é que... Lá no meu Instagram tem até lá no meu Instagram, todas as vezes que eu termino uma turma, eu abro vagas para novas. Eu sempre divulgo no meu Instagram, e assim, as vagas acabam em meia hora. Não, com certeza. Eu divulgo tal dia e tal hora, nós vamos ter as inscrições para nova turma e os documentos que a pessoa tem que levar lá no horário. Aí a gente pega por ordem de chegada. Qual que é o seu Instagram? Passa então o pessoal aqui. Carol Santos Mentora. Lá, esse rostinho lindo que vai estar lá olhando para você. Carol Santos Mentora. Isso. E lá tem o link do próxima turma. Você pode clicar lá e já deixar o seu nome para a próxima turma, porque se você deixar, a gente vai te avisar assim que abrir as novas vagas. Fala as cidades aí, porque quem tá assistindo... Então, 3 Rios, Paraíba do Sul, Levi Gasparian, todas essas nossas... Eu vou atender toda a região sul-fluminense. Aí quando abrir as vagas, a gente sempre vai informando.
Tem polo nesses lugares todos de... Tem. E é com a Carol. Comigo, Com a comigo. Carol. Aham. Isso aí, porque você vai lá pra ver a Carol. Mas as mulheres que eu atendo que sofrem violência doméstica, não, eu não cobro e eu faço E o alguma melhor. dessas que chegou pra falou, você lembra que eu te falei que eu ia tirar minha vida, era a última chance? Eu tenho uma que eu encontro com ela às vezes e ela chegava e o cabelo dela tinha buraco, sabe? E Alopécia, Ana? é algo muito emocional. Então Pronto que eu tive, então você pega. Ela falou que ela não conseguia deixar ninguém tocar na cabeça dela porque o homem puxava ela pelo cabelo. E ela queria não ter cabelo para não ter como puxar. E uma dessas vezes ela foi pro banheiro e ela raspou a cabeça, sabe? Toda e tal. Pra ele não Pra puxar. não ter onde ele puxar. E aí quando ela chegou, parecia que eu estava enfiando uma faca nela. Só de lavar a cabeça dela. Ela não conseguia, ela se arrepiava, ela se trancava, sabe? Muito machucada. E ela falou que dentro do coração dela, ela não queria mais viver. E que por mais que eu fizesse ali tudo, ela não queria mais viver. E aí a gente conversou, é todo feito um trabalho também, né? Tem todo um apoio. Aqui em Três Rios tem o CEAM, que ele tem um apoio a mulheres que sofrem violência. É uma secretaria que cuida das mulheres. E aí ela tem um apoio com psicólogos, acompanhamentos e tudo mais. Hoje eu a encontro com cabelo, sabe? E ela fala pra mim que eu fui a única pessoa que conseguiu desbloquear nela que o cabelo dela era lindo, que ela era linda, que agora ela tem cabelo. Então, assim, olha que noção. A pessoa nunca mexeu no cabelo, nunca deixou, ela raspava. E quando ela foi a primeira vez que ela recebeu um cuidado, ela não conseguia receber e ela não queria mais viver. Hoje ela fala pra mim, cara, eu tenho cabelo, eu me amo, saiu daquela situação toda e não tem mais as alopécias, os buracos na cabeça, porque ela conseguiu sair daquele lugar. E ela fala pra mim, você que me tirou, você conseguiu tocar no meu cabelo, depois eu consegui tocar no meu cabelo. Então essas coisas, inclusive essa outra que também falou que queria tirar a própria vida, nossa, agora ela é uma mulher que empreende, ela é uma você mulher. Tocou alma, na verdade. Eu digo que não fui eu, tá? Cara, Deus através de você. E muitos outros suportes que ela também recebeu ao longo desse caminho. Mas eu digo que eu fiz parte porque eu sempre digo, eu sou instrumento. Eu quero ser instrumento. E eu peço a Deus, quando eu estiver saindo desse lugar, Senhor, me mostra, me cobra. Deixa eu sentir. Porque eu não posso sair desse lugar. Se eu sair desse lugar, se não for genuíno, eu não mereço estar. E eu não quero sair por arrogância ou por imperfeição, porque nós somos imperfeitos e às vezes a gente pode errar. Mas eu sempre peço a ele para ele poder me deixar sentir o mais rápido possível para eu me alinhar novamente, para eu não me distrair, sabe? E é isso que eu faço todos os dias. Quando eu entro no meu negócio hoje, onde eu trabalho, eu entro, sou a primeira a chegar e grande maioria das vezes a última a sair. E eu chego todos os dias e eu converso com Deus lá dentro. Falei assim, que seja feita a sua vontade. Que todo mundo que entre aqui, entre com a sua permissão. E que o mal aqui não tem espaço. E que o Senhor conduza todas as minhas falas, que o Senhor que vigia, sabe? Eu olho. E quando eu sinto que eu estou desalinhado, eu entro no banheiro e eu oro. Porque às vezes a gente é carnal pra caramba, sabe? Demais. Eu oro, e eu oro, eu choro. Teve um dia que eu tava trabalhando tão cansada, tão exausta, e eu percebi que eu tava sem paciência. Tipo, sabe? O que você tá fazendo no automático, você tá sem paciência? Irritada. Eu entrei pro banheiro e eu orei, sentei e orei. Falei, Senhor, se eu estou aqui pra ser seu instrumento, eu não posso ter vergonha. Eu não quero. Então eu orei, pedi a Deus. Falei, Senhor, acalma meu coração, se eu tô aqui é com a sua permissão. Me ajuda. Então, assim, nos seus piores momentos, pode estar cansada, pode estar tudo, não se perca, sabe? Sempre se encontre. Por isso que eu falo, você tem que estar alinhado com o céu. Eu não sou uma pessoa... Sempre, tá eu não vendo? sou uma pessoa religiosa, sabe? Sabe aquela pessoa que está ali dentro da igreja todo dia, todo tempo. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho Deus muito forte na minha vida. Meus princípios, assim, minha mãe, minha avó, meu tio é pastor, minha avó é mulher de oração. Quando eu tô me sentindo mal, minha avó me liga, você acredita? É mesmo? Ela sente lá. Ela me liga. Ela fala, minha netinha, você tá bem? Eu respiro e falo, minha avó é danada. Sabe? Ela sente. Então, assim, é isso que eu busco, sabe? Ter uma ligação sincera com Deus. Porque a gente está aqui por permissão dele. Tô falando muito, né? Tá entregando muito, nossa mãe. Ah. Carol, o tempo tá passando. A gente já tá aqui 1 hora pelo menos, hein? 1 horinha. Eu nem senti passar 1 hora não, tá? Carol,
Tá, então agora o tempo realmente, a hora tá avançando. Eu sei que a galera tá curtindo muito esse bate-papo. Cara, quem estiver assistindo lá realmente vai de coração aberto. Eu acho que vai ter a vida transformada. Isso aqui não é só na área da beleza, não, tá? Na sua área, tá? No que você faz, no que você empreende, no que você ama fazer. Carol, falando assim, de negócio, hoje você trabalha. Qual é o seu trabalho? Assim, onde que fica? Sim. Né? O que que você faz? Né? Porque tem uns cursos que você falou que já atende aí, né? Palestrando no Brasil, né? Mas o seu lugar hoje, o seu salão, não sei, onde a pessoa te encontra, pode ir lá para fazer essa cabeloterapia. Então, hoje eu me encontro no Isla, lá no shopping, segundo piso, Américo Silva. Isso. Estamos lá debaixo dessa bandeira do Isla. Pegamos ele para administrar agora a partir de janeiro. E então, eu e minha equipe estamos todos lá. E temos mais agregados da nossa equipe. Nossa equipe cresceu. E atendo lá como cabeleireira em hora marcada, com dias determinados. Fora isso, eu estou trabalhando com cursos, treinamentos, gravando minhas aulas online. E é isso. Como é que você tem para tudo isso? E tem um cara que deve tomar muito tempo, porque o cara é grande, irmão. Olha, o cara é grande. Você ainda tem que dar mentoria pra esse cara também aí, que ele falou que você ele disse pra mim que ele não me aguenta. Às vezes ele fala assim, cara, eu não te aguento. E detalhe, tá? E assim, eu atendo lá no salão, tenho os cursos, treinamentos e mentorias que eu ministro e também tem Qualifica Mulher, que eu dou o curso segunda, terça e quarta. Tô com a quarta turma lá em Levi Gasparian, à noite. Hoje, inclusive, eu vou estar lá. Então, assim, eu acho que quando você entende gestão de tempo, é o que eu disse pra você. Gestão de tempo. A gente tem que ter uma gestão de tempo muito boa. Pra gente que empreende, que é empreendedor e que tem que fazer as coisas acontecerem em todos os âmbitos, até a gente conseguir crescer a ponto de ter pessoas fazendo pra gente, gestão de tempo. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Qual é o principal desafio, assim, na área da beleza que você acha que as mulheres encontram? Isso falando agora no seu nicho, né, na área da beleza. Cara, o maior desafio hoje é o estratégico. Não só na área da beleza. Em todos os negócios que você pode imaginar, o estratégico, essa gestão do estratégico é muito desafiador. Porque nós estamos acostumados a fazer. Sabe? Você está acostumado. Operacional. E quando você precisa de. Marca, ela senta ali, e quando você precisa de ser estratégico, igual você trabalha muito bem, você tem um atendimento de excelência. Eu sempre falo com o Márcio sobre o seu atendimento rápido, objetivo. Grandão, sempre faz um atendimento de excelência. Mas a sua gestão de estratégia deve ser difícil pra caramba. Porque tu tem a Carol lá na JK, o fulano lá na Vila Isabel, o outro lá no C das contas. Sim. Então, é estratégico. Tipo, no dia que eu vou na Carol, eu tenho que atender toda essa demanda. É estratégico. Eu já faço isso, já mando o zap pro seu prédio todo. É estratégico, entendeu? Ou quando o outro pede, eu mando. Márcio, tá cuidando? Rapaz, a Carol tá me pedindo ovo tem uns 2 dias atrás, pelo amor de Deus. E quando você não tem isso, esse tempo, porque o operacional te suga, você acaba fazendo... Eu já vi várias cabeleireiras que às vezes saem de casa para fazer um atendimento hoje, um atendimento amanhã, outro... Porque tem medo de perder e falar, não, já atendo tal dia, tá? Eu tenho esse horário aqui, porque estrategicamente, nesse dia eu tenho 3 outros atendimentos, então eu vou te colocar aqui. Às vezes você tem medo de perder, ou da cliente não querer, enfim, e não consegue. Você não troca nem essa ideia, às vezes vai ser fácil, a pessoa fala, tudo bem, mas aí você fala, não, eu não posso perder esse dinheiro. Então, o estratégico hoje, para mim, é o grande desafio de todo mundo que é empreendedor. Olha só, eu achei que você ia falar nessa área. Falei, não, gente, ó, é um secador assim assado, é um creme assim. Sabe o que eu entendo? É você não sei o que, não. Eu entendo que o negócio, seja na área da beleza, ou seja em qualquer negócio, seja no seu negócio, ele é um negócio. Uhum. Entendeu? Sim. Muda o formato do negócio, mas é um negócio. E os pilares desse negócio é o mesmo para todo mundo. É tudo igual para todo mundo. Exatamente, é o mesmo para todo mundo. Então, quando a gente fala de dificuldade, se a gente sentar para falar de negócio, a gente vai ver que por mais que você esteja enquadrado em um outro negócio, as dificuldades sempre vão ser as mesmas. Rapidamente, então, também para a gente entregar um pouco sobre uma estratégia de marketing ali, que você acha que é o básico para atrair, reter clientes,
né? No caso, tem o seu negócio, né? Da beleza, como você está abrindo esse leque, que realmente serve para todo mundo, né? Mas o que você acha que é uma estratégia de marketing ali para atrair, para reter? Para reter, atrair a gente atrai, reter que é o problema. Sim. Né? Eu sempre falo que a nossa comunicação tem que ser direta para o nosso público ideal. Às vezes a gente quer alcançar o mundo inteiro, mas a gente não sabe quem é o nosso público ideal. Então, para você que quer alcançar novos clientes, você que quer reter os seus clientes, tem uma comunicação direta que conecta com ele. Não adianta eu, que sou uma pessoa que eu trabalho com cabelos, minha especialização é loiros e cabelos cacheados, eu não falar com essas mulheres para elas sentirem que é para elas. Entendi. Entendeu? Então, nisso, você tem que reter, não é todo mundo. Não, nem todo cliente vai ser seu cliente. Né? Mas nem todo mundo vai ser seu cliente. Exatamente. Isso? Então, a sua comunicação tem que estar alinhada para quem você quer reter ou para quem você quer vender. Se eu me comunicar diretamente para quem eu quero, se eu trabalho com loiros e cabelos cacheados, por exemplo, eu tenho uma comunicação que conecta com essa mulher. Agora, se eu falar como cabelos num geral, ela não vai. Eu sempre falo, né? Mary Kay Ash sempre diz que nós temos uma plaquinha no peito, faça-me sentir importante. Então, quando você faz alguém se sentir importante com a sua comunicação, com a sua narrativa, você retém a atenção dela. Hoje a nossa briga é pela atenção. Sim, exatamente. Primeiro a pessoa vai te olhar, vai te analisar, depois ela vai comprar. Então, para isso, a comunicação tem que ser direta para o público que você quer alcançar. Até porque senão você vai perder muito tempo, porque você vai atrair pessoas que não faz sentido assim, não exatamente. Por ela, mas porque ela quer continuar morena, ou ela vai, fazer o caminho, ou ela vai chegar e vai sair e você vai achar que você não fez um bom trabalho. Exatamente. Não, vai te chamar no zap, vai tomar seu tempo no zap, o tempo dela. Então, exatamente. Então, a comunicação não está perfeita. O alinhar da comunicação é muito importante para que você tenha os clientes certos e para que você não perca os clientes que você já tem. Eles têm que se sentir importantes, eles têm que sentir que você trabalha para eles. Todo curso que eu faço, às vezes eu estou fazendo um curso para eu aprimorar as minhas habilidades, mas eu falo, eu estou fazendo por você, tá? É para você. E quando eu volto com algo novo para elas. Sempre para elas, sempre para minhas clientes. Eu tenho a minha base. Hoje eu tenho um clube de clientes que me pagam um valor X por mês para estar todo mês comigo. Tem uma assinatura. Assinatura. Eu tenho os novos clientes, mas eu trabalho para minha base. Quem é assinante tem benefícios. Quem está ali comigo todos os meses me pagando, e elas pagam antes de serem atendidas, tá? Para agendar, tem que pagar. Se não pagou, não agenda. E se não pagou, sai do clube e dá vaga para outra. Olha só. Nossa. Entendeu? Morrer então, assim, a primeira coisa, quando elas recebem, tá lá assim, tá luz, água, internet, não, mas tá assim, Carol. Se der, eu vou pagar a luz, na internet segundo, né? Luz, porque não tem internet sem luz, então uma Carol tem que... tem que estar. Eu faço parte da higiene pessoal delas, elas precisam de mim, porque elas precisam se sentir bonitas. Importante. É isso. Né? Então, assim, eu falo, olha, eu quero trabalhar para você, eu trabalho para você, mas de contrapartida, você tem que ter um compromisso comigo. Porque o meu negócio, eu não posso ter clientes que vai de 3 em 3 meses, poxa. Eu não pago a minha conta de luz de 3 em 3 meses, tu paga? Não tem como. Não, tem gente que paga, tá? Tem gente que paga. A água, também, só, galera, vocês estão deixando, porque corta só a cada 3 contas, né? Então, eu não vou pagar. Eu não pago. Não funciona, não é o certo. Não trabalha como certo. Então, assim, eu preciso que ele esteja ali comigo, eu tenho que saber para quem eu trabalho. Então, para quem eu trabalho, precisa de mim todo mês. Nem que seja uma vez no mês, precisa de mim, poxa. Eu tô ali para cuidar da imagem, eu tô ali para poder cuidar dela, eu tô ali estudando para melhorar para ela. Então, se você é minha cliente, você tem toda a minha atenção do mundo. Eu trabalho para você. Nessa troca, você sabe que você tem um compromisso comigo. Nem que seja mínimo uma assinatura por mês. Entendeu? Entendi. Então, assim, é assim que eu trabalho. Eu trabalho para mim, eu me comunico com a minha base. E aí, através da minha base, chega novos o tempo todo, tu acredita? Porque é intrigante. É intrigante as pessoas. Também. É intrigante, as pessoas ficam assim, caramba, fulano tá lá todo mês. Eu tenho cliente de mais de 20 anos que tá ali comigo. Então acaba que as pessoas te olham e falam assim, como que ela consegue? Como que dá certo? Mas é porque é estratégico. Sim. Se eu tenho 100 pessoas que me pagam R$100 por mês, eu tenho quanto por mês fixo? 10 contas, gente. 10 contas, acertei? 10 contas, 10k. As minhas contas fixas já estão pagas, pô. Eu consigo pensar em negócio.
Ô, gente, pelo amor de Deus. Eu Eu não vou quero que ela me botar pague isso aqui no curso 700 reais. dela. Então não vou liberar esse vídeo, não. Vai ficar não listado. Tá? Eu Então, não. quem quiser receber o link aí, De faz o clique. verdade, hoje eu faço mechas de 600, 700, 800 reais, 500 reais, 300 reais. Ok, eu faço mechas. É caro pra Mas ser eu mulher. trabalho para aquela mulher, eu trabalho para aquela mulher que me paga 100 reais por mês. Essa que me paga 700, 800, 500, é a gordura. E eu te falo, eu faço em torno de 2, 3 mechas por dia. De 2 a 3 mechas por dia, dessa que paga 600. Só que eu não trabalho para ela. Eu trabalho para as minhas bases, que me E pagam essa 100 sua reais base por paga mês. 100 reais por mês, você faz também a mecha também? No final, no período que ela que precisa. Quando dá 6 meses, quando ela... Ah, tá, entendi. Porque Você a mecha faz você não faz todo mês, Ela né? dura... Dura uns 4 a 5 meses. E você Então- faz e ela só vai pagar 100 reais. Não, aí Ah, sim, ela ela paga o paga- valor da mecha. Ela paga o valor da com mecha. desconto, Com porque ela é minha ela tem assinante. esse benefício. É, Ela tem benefício. entendeu? Eu tenho uma Bastante. recorrência, Entendi. Netflix. Eu entendi, há um tempo atrás, sei lá. Não sei qual foi o ano que me deu esse despertar que eu precisava de ter uma recorrência igual a Netflix. Eu falei, cara, eu preciso. Porque eu tenho que entrar no mês sabendo quanto que eu já tenho garantido naquele mês, porque é horrível você entrar no mês sem saber quanto que você tem pra ganhar. É muito ruim. Então eu comecei meu clube com 10 pessoas, me pagando até o dia 10, 100 reais. E só foi crescendo. Entendeu? E aí eu só fui crescendo isso. E então, por isso que às vezes as pessoas falam pra mim, ai, Carol, se você pegar meu WhatsApp agora, sem mentira, tem mais de 2 mil. Eu não consigo dar conta, graças a Deus. Sabe, de atender todo mundo que me procura. Eu sou muito, muito honrada mesmo. Eu falo que Deus, Ele é tudo na minha vida, porque Ele me manda pessoas que fazem questão de mim. Eu falei da Ana Clara, a vereadora, minha amiga. Sim, sim. Ela ficou 1 ano pra eu responder ela, tu acredita? 1 ano? Ah, eu não te chamava mais, não. Em nome- Eu virava a cara pra esse... Eu não estou mentindo. Ela me mandou mensagem Douglas. e eu não consegui ver a mensagem. Porque você manda mensagem, vai ficando, Vai né? ficando, vai subindo. E um belo de um dia, eu fui lá, comecei a ver tudo aquilo e respondi, poxa, me perdoe, não tinha visto sua mensagem antes, mas isso aqui é à sua disposição para o próximo atendimento, acredito que você já tenha feito e tal. Não, eu não fiz, não. Não fiz com ninguém. Aí eu falei, será um prazer te atender. Vem, aí eu dei um brinde pra ela de um tratamento e tal. Ela foi, fez cabelo e tá comigo até hoje. Mas levei 1 ano pra responder ela. E ela é minha cliente até hoje e se tornou uma amiga minha. Mas eu tenho você- muitas clientes assim, sabe, que demorei pra responder por uma falta de tempo. E porque Deus me honra de verdade, graças a Deus. Mas essas pessoas entendem que o meu trabalho é pra elas. Eu não faço um atendimento tipo Você é produção. personalizado, é pra ela. Pra ela. É pra ela. Quando ela vem falar do que ela quer no cabelo, eu sempre olho pra ela no dia a dia dela, como ela trabalha, como ela vive no dia a dia, se o cabelo é preso ou solto. Às vezes ela quer fazer uma coisa que não vai ser legal pro dia a dia dela, ou vai exigir mais Sim. presença dela, e eu dou uma outra alternativa que ela ama e ela fica pra mim pelo resto da nossa Você caminhada. tem que colocar uma assessora pra você. Hoje eu tenho. Você tem que vai Hoje eu contar os consigo. dados, senão já tá mais um ano. Hoje eu consigo. Melhorou. Tá quanto? Teve 6 meses, 3... Quanto tempo? Então, eu fecho a minha agenda de 3 em 3 meses, né? Eu sempre fecho por trimestre. Mas no E- Zap ali a resposta, não o atendimento. a resposta agora já tá mais rápido. Tá mais Dentro de rápido. 48 horas dá pra responder. É. Só aquilo que Então, tem que ser aplicativo só a mim tá, mesma. Só que tem coisas que não dá pra ninguém entender, tem que ser eu. Elas querem você. Aí demora um pouquinho, mas Tudo eu bem, chego mas lá. pelo menos ela vai Isso aí. anotar, ela sabe que daqui a 3 meses ela vai ser atendida. É. Cara, nossa. Carol, a gente já vai praticamente finalizar, mas vamos aqui porque assim, tá, até aí tá a Carol, empreendedora, você falando tudo que você faz porque aplicou, né, uma palavra, não é estratégia de tempo, como é que é mesmo? Gestão de tempo. Questão de tempo, né? E como equilibrar a vida. Você tem vida pessoal, não tem? Tem. Tem vida pessoal, Tem. tá, gente? Ela tem vida pessoal. Tem. E como que você equilibra a sua vida pessoal? Porque, assim, é muito ruim também. Provavelmente você já deve ter visto, não sei, relacionamentos talvez não dando tão certo, porque a Sim. pessoa tá focando muito no trabalho, tá deixando o esposo de lado, ou a esposa de lado também, né? Porque aí Deus, beleza, entrou negócio e tem a família também, Sim. que é importante, mas e tem uma tensão, né? Tem que ter esse equilíbrio de negócio e família para... Quando Porque eu. se tiver mal na família ali, se tiver mal com o Márcio, deve ter aquele dia que você chega chateada, se tiver mal, não sei. Aham. Um dia que você, pô, vocês não estão bem, desentendemos nisso aqui, e você chega para trabalhar, você tem que
Tá com sorrisão, né? Tem que ser a Carol, porque eu quero. A minha Carol é desse jeito. Eu comprei a Carol desse jeito. Então, O serviço, tá? quando eu fiquei um bom tempo sem ninguém, né? Eu passei por alguns traumas aí de relacionamento. Antes do Márcio, eu passei por um relacionamento muito abusivo mesmo. Fui roubada. Que meu isso? carro foi pra desmanche. Uma situação bem perigosa. E aí eu fiquei meio traumatizada, sabe? De relacionamentos. E aí eu sempre coloquei, falei, Deus, só me manda... Se for assim, 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 assado. Eu tenho essa coisa de colocar muito claro aquilo que eu quero. Pra Deus, você detalha tudo, você fala, eu quero. Tem que ser assim, assim. Eu sei que é de você também. Exatamente. A gente tá tendo essa conversa. Exatamente. A gente sabe o que E eu sou muito específica em tudo. Se você lidar comigo no dia a dia, você não vai ter dúvida de nada sobre aquilo que de fato eu quero. Porque eu sou muito clara e específica. Eu tenho facilidade de falar pra você, não gosto disso, quero assim, vamos fazer por aqui, porque se a gente fizer por aqui vai ser bom assim, assim, assado. Eu desenho mesmo aquilo que eu acredito. Então, na época, quando eu estava saindo desse trauma, eu desenhei pra Deus, Senhor, eu preciso de um homem que goste de estudar, que seja incomodado, que queira crescer e que entenda quando eu estiver ausente. De preferência que ele faça até a mesma coisa. Porque esse negócio de que oposto se atrai, eu não acredito, porque eu sempre tive problema com esse negócio. Então tem que ser. Eu coloquei tudo que eu precisava. Falei assim, eu não preciso de me mandar com dinheiro não, porque a gente vai construir juntos um dinheiro. Eu só preciso de ter uma pessoa que entenda a minha demanda. E realmente a minha demanda é muito alta. Até mesmo a minha mãe, como minha rede de apoio, se eu não tivesse, não conseguiria, porque minha mãe me ajuda muito com meus filhos. E aí, para entrar alguém na minha vida, tinha que ser no mesmo ritmo. E o Márcio, ele é. Então, quando você descreveu aí, pelo pouco que a gente E eu não tô mentindo pra você. Eu não tô mentindo pra você. Eu falei exatamente todas as características. E aí, uma vez, eu me lembro que eu tava conhecendo uma pessoa e todo mundo, namora ele gosta de você, que não sei o quê. Eu, não sinto que é ele. Não é ele ainda. O cara gostava de festa, final de semana, eu queria estudar, era uma loucura. Mas era gente boa. Sim. Mas não era o que eu pedi pra Deus. Sim. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu deixei muito claro, assim, muito específico. E não fui com pressa, não sou ansiosa pra essas coisas, não. Não é verdade que ele chegou com o tal do sapatinho de Cinderela aí, cara, que essa história eu vi no Conexão. Ele é muito pilantra, né, cara? O cara passa com um sapatinho de seu pé, essa medida. É história de conto de fadas, tá? Ele é pilantra, ele foi vender, eu não esqueço disso, ele foi vender um All-Star. Tipo, todo colocado na narrativa da venda, sabe? Foi num salão trabalhar, entendeu? Pra mim. E a gente já se via na rua e tal. E até na época ele tinha um projeto também de entrevista. Sim. E eu já sabia quem ele era. E eu falava assim, cara, esse cara é maneiro. Ele saiu do nada e apareceu. Isso aí, saiu do nada. E apareceu do nada. E aí vendeu pra mim todo colocado na narrativa. E aí todo mundo falava, engraçado, ele parece com você. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando vocês casarem no papel, eu tenho que ser a testemunha número 1. Porque ela, desde o primeiro momento que ela viu eu e o Márcio lado a lado, ela falou assim, vocês namoram? Olha só. E eu tenho de traumas, eu, não quero, não sei o quê. Blindado. Ele meteu sério e falou assim, ainda não. É. Ele parece um pouco o Smith, né? Aí foi exatamente isso. Aí eu fui pelas minhas características. Eu tinha escrito, sabe? E eu olhava, pensava no Márcio e ficava. Agora, se All-Star realmente é confortável para trabalhar no salão ou é porque realmente... Porque assim, vocês falaram salão Conexão, eu tô assim, pô, é um tênis de sola grande, Palmira. Agora, na hora que você falou All-Star não tem confortável, não. Era aquele tipo meia. Não, era tipo meia. E detalhe, a gente já estava juntos há 2 anos que eu não conseguia jogar ele fora, porque era muito confortável mesmo. E ele falou, mas tá uma vergonha você usar isso, tá acabado. Na hora dele vender ali. Depois, porque eu usei muitos anos e eu amava, porque é super confortável mesmo. Você estava com o All-Star? Estava. Ele chegou para vender um All-Star? Não, eu estava no salão, ele chegou para vender, falou que era bom para trabalho, que não sei o quê, e aí eu comecei a usar e não consegui mais tirar do pé, porque realmente era confortável. E aí depois a gente já estava se relacionando há 2 anos, tal, e eu ainda tinha. Foi um horror para jogar fora, porque eu amava o All-Star. Então não fica tão difícil de equilibrar, no seu caso, de equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, porque... Quando eu tenho amigas que elas me perguntam como que você faz, eu falo para ela, cara, nós somos emocionais, mulher é muito emocional.
o homem é muito razão. Sim. Então não adianta você querer que ele entenda que ele tá sentindo. Não, ele não vai sentir. Desenha, pô. Fala pra ele, eu tô fazendo isso porque eu quero isso, porque a gente vai chegar aqui, e é isso e aquilo. Assim. Desenha, mulheres. Desenha. Desenha, por favor. Desenha. Desenha, não dá. Eu já falei até com a minha esposa, bota na porta da geladeira. Que dia que isso é pra eu lá varrer a casa hoje, tirar a roupa da máquina. Eu não tenho essa parada, esse insight. Então, pô, me ajuda. Desenha. Entendeu? E aí, até hoje, a gente deixa muito claro todas as nossas ações. Embora ele participa, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, a gente estuda muitas coisas juntos, mas quando eu tenho que fazer algum movimento que seja sem ele, e eu explico, vou me dedicar tanto aqui, igual quando eu fui pro Isla, por exemplo, era um desafio novo para mim. Então eu falei, olha, por 3 meses não conta comigo para nada, porque eu vou estar aqui fazendo isso, isso e isso, vou precisar de me dedicar. Onde eu preciso de você? Aqui, fazendo isso, isso e isso. E tá tudo certo. Ela afirma, né, irmão? Ela não te deu opção, não, né? Eu só vi que só teve uma opção. Estarei 3 meses fazendo isso, não conta comigo pra nada. Aí a segunda opção. Não tem. Segunda opção, não, tá? É por isso que eu tô olhando pra ali. É isso. Então, eu deixo muito claro pra ele. Porque... E ele também deixa muito claro pra mim. Também. Tudo que ele vai fazer, os movimentos que ele vai fazer, ele escreve, deixa claro. Quando acontece alguma coisa que eu tô em dúvida, eu olho lá pra ver, já entendi. Não preciso de ficar perguntando ou brigando. Entendi. Então, assim, a comunicação tem que ser clara e específica. Se você tem uma comunicação clara e específica com quem está do seu lado e quem te apoia, rede de apoio, que cuida do seu filho, que cuida da tua casa, se é claro e específico, não tem problema. É isso, a gente evita muitos problemas por a gente ser claro e específico um com o outro. Às vezes eu chego em casa, ele já sabe, ela tá cansada, ele não fala muito na minha cabeça. Sim. Ou às vezes eu chego cheio de coisas pra falar, eu vejo que ele tá lá, eu não falo muito na cabeça dele e tá tudo certo. Porque dentro do nosso cronograma de vivência e convivência, eu sei que ele tá se dedicando mais nisso e eu tenho que dar o espaço pra ele poder conseguir concluir. E é isso. Perfeito. Da mesma maneira que ele me dá espaço pra concluir aquilo que eu acredito que eu preciso. Perfeito. Carol, eu quero finalizar aqui. Dá uma dica aí. Eu sei que vocês estudam bastante, né? Então você já deu uma dica, né, da Graciele Gato e tal, como inspiração, né? Para quem de repente busca fazer um curso, né? Alguma coisa assim, se formar. Sim. Como você, como mentora também, né? Mas assim, uma dica de livro, pode ser, né? Para quem tá lá do outro lado. Porque assim, faz diferença, não faz? Quando você... né? Você às vezes não tem tanto costume de ler, né? Mas faz diferença quando você lê e aplica, porque senão você fica com uma obesidade também mental e não adianta. Eu tenho até aqui no meu pulso há alguns meses, tá? E carrego comigo, sou quintessência. Então, se eu puder deixar uma dica... Vai aí que eu vou notar. Quintessência, procura esse livro do William Sanches. Sobre... Ele fala sobre os 5 pontualidades, 5 pontos em que nós precisamos de equilibrar na nossa vida para alcançar aquilo que a gente acredita. Ele fala muito sobre o seu mental, sobre o seu espiritual, ele fala muito sobre as suas ações. Então, quando você entende que você é uma quintessência, você consegue ter muito mais clareza em tudo que você procura. Amo esse livro aqui também, Todos Somos Uma Marca. Meu esposo, ele lê esse livro e lê de novo. Eu comentei com ele, indiquei pra ele. Ele lê de novo. Ele lê. A gente tem muitos livros, mas pra mim, o quintessência é o princípio de todas as coisas. Porque se você não entender quem é você no mundo e por que você tem que fazer algumas coisas, você fica sendo jogado pra lá e pra cá, poxa. Entendeu? É ruim, já bateu em mim, já sabe. Por que eu tô fazendo aqui? E às vezes, pra quê? quando dá errado, você tem que entender por que deu errado. Então, você entender quem é você aqui na Terra, por que você faz o que você faz. Eu dou treinamento e eu coloco no meu treinamento, sabia? Eu dou R$1.000 para quem consegue me responder por que você faz o que você faz. E acredita que ninguém ganhou até hoje? Não, eu sei porque eu estava no primeiro Conexão Empreenda, você perguntou isso, cara, e eu buscava dentro de mim alguma coisa para falar, sabe? Aquele assim, pô, deixa eu falar, deixa eu sei, eu não consegui responder. Entende? E ninguém. Você perguntou. Porque às vezes a gente é muito externo. Sabe? A gente recebe muita informação e a gente não olha a nossa própria essência. Aí, gente. Então, quando você começa a estudar sobre você, meu amor, você vai perceber que você é o que você disse lá no início, né? Tem um poder que você não enxerga. Você dá lugar. Você tem que dar lugar, poxa.
Então, assim, às vezes a gente quer que seja pela nossa força, pelo nosso querer, mas você nem se conhece, nem sabe quem é você de verdade. Se o cavalo soubesse a força que tem, não puxaria uma carroça. Entende? Porque... E às vezes eu fico me vendo aquela foto, não sei se você já viu, que pega um elefante e amarra ele num negocinho. Pontinha. Ele não sabe a força. E ele não anda, porque ele não sabe a força que tem. Então, assim, quando você se conhece, você sabe exatamente a potência do seu movimento. Então, se você não se conhecer, você pode ter todo o conhecimento teórico de negócios, Sim. ter o dinheiro para investir, mas você não vai conseguir encontrar a realização. Você não vai conseguir realizar isso. A realização. Porque o sentimento que a gente tem quando a gente faz algo que faz sentido de verdade, que você entende. Eu sempre falava muito de dinheiro no meu negócio, quando eu ensinava sobre cabelos. E aí, um belo dia, só para poder finalizar, tô falando pra caramba, né? Não, show. E aí, no belo dia, eu falei com o Márcio em casa, falei, cara, eu passo por tantas vidas, sabe? Elas param, ficam me olhando, pagam pra me ouvir. E assim, sabe? Aquela sensação de que, às vezes, quando eu olho o Instagram delas, assim, tô em casa, entro no Instagram, e eu vejo que, tipo, elas não conseguiram pegar. Uhum. Sabe? E eu me questionei por muito tempo sobre isso. Elas não conseguiam pegar. Eu falei, eu tô errando, cara. E não é isso. Eu falei pra você, porque você orientou. Eu falei, não é isso. Eu tô errando, não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas me paguem e fiquem lá, ai, Carol, isso, tá. Mas não mude a vida delas, então eu tô errando. E aí, no belo de um dia, eu com essa coisa dentro de mim, o Márcio pegou e falou assim, sabe por quê? Porque você tá falando só sobre cabelo, sobre negócio, sobre dinheiro. Fala de gente. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, sabe? Eu falei, mas como é que eu vou falar de gente se eu tô sendo paga pra falar de cabelo? Sim. Como? Sim, como? Não sabia. Aí um belo de um dia, a gente foi fazer um evento lá em Ponta Grossa, Paraná, para mais de 500 pessoas. E aí eu fui falar de cabelos, mas eu fui falar de cabelos sobre gente, a mulher que usava o cabelo. Enfim, Sim. Eu consegui colocar a pessoa ali, a gente, e consegui colocar Deus através da gente. Sabe quando eu consegui falar que eu era instrumento de Deus a primeira vez no palco para mais de 500 pessoas? E eu nunca tinha falado disso, porque eu tinha aquela coisa, será, gente, vão achar que eu tô querendo pregar? Sim. E aquela coisa toda, né? E naquele dia, falando sobre que eu queria ser instrumento de Deus na vida das pessoas, através do meu feito, e incentivando aqueles profissionais a fazerem o mesmo, quando eu desci do palco, foi o melhor treinamento da minha vida. Você sentiu isso na alma? Senti, porque todo mundo chegava e falava assim, nossa, eu vi Deus em você. Cara, eu vi Deus em você. E todo mundo, se você pegar no meu Instagram, todo mundo vai falar, você foi usada por Deus esse dia. Eu entendi porque eu vim nesse treinamento. Eu entendi porque eu estou aqui. Então, se a gente entender que a gente dá lugar, as coisas acontecem, mas a gente às vezes quer ficar aprendendo só técnica, Sim. e não se conhece no lugar que você foi colocado, porque você foi colocado em algum lugar, seja ele qual for, até dentro da sua casa, de frente pro seu celular, fazendo um bolo. Eu vejo uma querida minha que ela faz bolo, sabe? Eu vejo a Marcele, e ela na cozinha dela, coisa mais simples do mundo, e você percebe que ela está sendo usada por Deus para poder curar através do bolo, poxa. Nossa. Entende? Então, às vezes, a gente não entende. Você vendendo você vai entregar para a pessoa, às vezes, um bom dia, um sorriso, ou uma palavra que você deixa, muda a vida da pessoa. E eu falei, cara, eu só falava de dinheiro. Não. E aí, a partir dali, tudo mudou. E detalhe, tá? Fiz o treinamento, saí, fui paga, meu cachê, tudo bem. Daquelas 500 pessoas, 400 compraram um curso comigo depois. Zero game. Então, você entende? Então, assim, eu entendi que é dar lugar. Não adianta. Eu posso falar de todos os livros. Eu tenho vários livros em casa. Meu marido tem uma biblioteca de livros. Mas aquilo tudo só faz sentido quando eu sei quem eu sou no jogo. Quinta essência. Eu ia pedir para ela falar um recado final, mas eu acho que já tá aí. Mas se você quiser falar alguma coisa, foca aqui. Quer falar mais alguma coisa ou deixar também, tá? Seu Instagram e tal. Fica à vontade. Então, eu vou deixar para você que tá assistindo a gente. Olha, gente, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente conversou. Mas para você que tá aí do outro lado e que tem um negócio e que às vezes pode estar passando por desafios nesse negócio ou pode ter alcançado tudo que você sonhou e quer continuar crescendo, eu digo para você, olhe para dentro de você, entenda o porquê você faz o que você faz, não desista no primeiro, segundo, terceiro, quarto desafio. Eu sei que eu vou ter muitos outros desafios e você também. Então, como empreendedores, continue aqui assistindo, porque tudo que o Manchinha Cast for compartilhar com vocês vai fazer vocês crescerem mais. Acredite. Você não foi colocado onde você está à toa.
tem um propósito para todas as coisas. Só se olhe mais com carinho. E é isso. Amém. Carol, obrigado. Tô suando, ó. Está suando aqui, tá gelada. Tá? O ar tá até desligado. Eu tô suando, não é de calor, gente. É porque tá quente a conversa. Foi bem legal estar aqui com você. Obrigado, eu espero de verdade que você tenha gostado, tá? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi incrível, incrível. Aprendemos bastante, tá? Deus abençoe sua vida. Amém. Tá? É só seguir o que você está fazendo. Não desejar muita coisa, né? Seguir o que você está fazendo. Obrigado pela sua amizade também, tá? Por ter acolhido o Manchinha. Eu sei que você não tem... Sua agenda é lotada, mas eu sei que tem ali um minutinho ali que você me acolhe quando me vê, com um sorriso, né? Com um bom dia, uma boa tarde. Obrigado aí por esse espaço também na sua vida. Gente, é isso aí. Corta para mim aqui. Fiquem todos com Deus, tá? Que Deus abençoe sua vida. Então tá aí, Deus, família e negócio, tá bom? Espero que você tenha pegado várias chaves aí. Comenta aqui embaixo sobre a tatuagem aqui na sua alma, tá? Diferentona. Se você saiu desse podcast aqui, vai sair diferentão. Comenta aqui embaixo, diferentão. Comenta aqui embaixo, diferentona, tá? Pode ter um curso assim, hein? Diferentona. Hein? Não tem aí? Como é que é? Pega aí, tá pegando aí? Diferentão. Pode ter um diferentão também, irmão. Vai anotando aí, tá? Vou querer uns 10% de royalties aí. Olha! A ideia aqui é sacada, tá? Diferentão, tá? Diferentona também. Gente, fiquem todos com Deus, tá? Pô, se inscreve aí, tá? Se inscreve, deixa seu like. Muito obrigado mais uma vez ao Manchinha Cast. O Manchinha, aquele menino lá atrás, sempre bacana, gente boa, alegre, feliz, sonhador. Então, obrigado, Manchinha. Obrigado, Manchinha Cast. Obrigado, Maite Dari Fotografia, tá? Maite Dari, vai lançar algum cupom de desconto aí? Hein? Como é que é? Ensaio de marca pessoal. Tem um esquema aí, né? Depois ela posta lá no Instagram, tá? A galera aqui, o Márcio e a Carol. Já recebi o contato dela ontem. Recebi um contato dela ontem. Ela tá fazendo muito ensaio de marca pessoal. Márcio me passou o contato dela ontem. Tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí pela sua audiência. E é isso. Até o próximo Manchinha Cast. Valeu, Júlio, que tá do outro lado ali, operando o corte da mesa, o som. Deus abençoe sua vida também, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Márcio José, meu amigo, muito obrigado. Tá? Fica com Deus aí, o Márcio vai estar aí com certeza, porque a gente falou aqui sobre Conexão Empreenda, mas ele tem muita história boa para contar, então a gente vai fazer um também só com ele em breve. Show? Valeu, gente, fiquem com Deus, valeu! Yeah.